Saúde a igreja na paz do Senhor. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Lucas 5, capítulo 5, versículo 1. Lucas 5, capítulo 1 em diante. Estava meditando nessa palavra, né, e sempre escutei, né, as pessoas pregarem ela mais assim, falando sobre a pesca maravilhosa, né? Mas Deus, ele, em todas as palavras, ele procura sempre renovar, né? Sem ser a pesca maravilhosa. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompendo-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, para que fosse ajuntar-se, e foram enchendo ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe: Senhor, ausenta-se de mim, que eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O que eu tirei dessa palavra? Porque sempre escutamos as pessoas, né, estudar, falar sobre a pesca maravilhosa. Mas eu tenho uma mania muito estranha de fazer pergunta para mim mesmo. Eu pergunto o texto, o que, o porquê, como que aconteceu. Por que que aconteceu? E eu fui perguntando no texto e nos contextos, para tentar entender o porquê dessa pesca maravilhosa, mas que eu não queria ver só a pesca maravilhosa, eu queria ver outra coisa. E Deus me mostrou realmente outra coisa. Então, eu vou ler aqui, do capítulo 1 ao 3. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estes 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra. Jesus, ele, depois que foi ao deserto, ele saiu e foi até uma praia. Mas por que Jesus foi até aquela praia? Ele poderia ir em qualquer lugar. Aí, se você perguntar para o texto, o que Jesus foi fazer naquela praia? Então, está aqui no cabeçalho do número 5. Jesus foi procurar os seus primeiros discípulos.
E eu perguntei novamente, falei, procurar os seus discípulos. Aí o Senhor virou, né, falando comigo. Jesus, ele foi até essa praia, ele achou 2 barcos. Nesses barcos, tinha um que era de Pedro. E Jesus entrou, pediu para Pedro e entrou no barco. Jesus foi procurar os seus primeiros discípulos. Muitas das vezes nós achamos que somos nós que procuramos Jesus. Já viu como é que a gente às vezes prega, né, para as pessoas, fala assim, procura Jesus. Quando aquela pessoa chega para pregar para ela, para falar de Jesus, é Jesus que já foi até quem foi pregar para o outro. Então, é Jesus que quer falar com você, usou você para levar a palavra para ele. Então, não somos nós que vamos até Jesus, é Jesus que já sabe quem é você. E ele quer falar com você, ele quer usar você. Aí as pessoas falam, quando eu aceitei Jesus, eu fui até... Não, não foi você que foi. Jesus foi até você e te trouxe para a casa do Senhor. Ah, não, mas foi o irmão que pregou para mim. Para o irmão pregar para você, Jesus usou alguém para pregar para esse irmão pregar para você. E para você ir pregar para outra pessoa. Então você não aceitou só Jesus. Jesus procurou você, igual ele procurou aqui os discípulos. Ele já estava naquela praia e sabia com quem ele ia falar. Uma pessoa que diz a palavra do Senhor, que Pedro era uma pessoa difícil. Então Jesus não chegou em cima de Pedro para pregar a palavra para ele. Jesus usou o barco dele para falar com a multidão que estava na praia. E o que Pedro estava fazendo? Os irmãos sabem o que Pedro estava fazendo? Ele estava guardando a rede dele, que o barco dele estava o quê? Vazio. Eles não pescaram nada. Tu já viu uma criança, quando você está conversando e a criança está perto de você brincando? Ela está brincando e está fazendo o quê? Prestando atenção no que você está falando. Então Jesus, antes de chegar em cima de Pedro, ele pregou para o povo. Pedro estava arrumando a sua rede. Estava ali arrumando, limpando a rede. E Pedro estava prestando atenção na pregação de Jesus. Jesus pregava para lá e Pedro estava aqui trabalhando. Para que Jesus chegasse até Pedro, para falar com Pedro, para que Pedro acreditasse nas suas palavras, primeiro, Jesus conversou com o povo que estava na praia e ali de dentro do barco. Ele falando e Pedro limpando a sua rede e guardando a sua rede. Aí a palavra do Senhor diz em Lucas 4, em Lucas 5, do 4 ao 5, que Pedro estava cansado, né? Já tinha passado a noite toda pescando e chegou na praia com o barco vazio. Irmãos, se Pedro estivesse com o barco dele cheio, ele aceitaria que Jesus entrasse no barco dele? Não, porque peixe é um alimento que estraga com facilidade. Então, quem pesca, ainda mais naquela época, devia pescar e correr para poder vender, para poder colocar em algum lugar para conservar. Até nós mesmo, quando vamos numa peixaria, a gente chega, corre com o peixe, porque ele estraga com facilidade. Então, se Pedro estivesse com o barco dele cheio, ele não aceitaria que Jesus entrasse no barco dele. Jesus não ia poder pregar para o povo para que Pedro escutasse. Então, a obra foi do Senhor, que não tivesse peixe. Porque senão ele não conseguia falar com Pedro. E o que o Senhor fez? Ele não deixou os peixes aparecer para Pedro. E Pedro voltou com seu barco vazio. E ao chegar na praia, Jesus entra no barco, fala ao povo, que ninguém conhecia ainda Jesus, fala ao povo
E Pedro traz aquilo para o coração dele. O que eu vejo ali? Imagine Pedro chegando com o barco vazio. Se o barco estivesse cheio, ele não ia aceitar Jesus. Entrar no barco dele para falar ao povo e nem com ele. Não é assim na nossa vida? Quando nós estamos com o nosso barco vazio, a sua oração para Jesus, para Deus, não é melhor do que quando o seu barco está cheio? Muitas das vezes o Senhor deixa o nosso barco ficar vazio para a gente aprender a ter intimidade com Ele. Porque com o barco cheio a gente não tem, a gente tem intimidade. Mas não é a mesma coisa quando a gente está passando por um barco vazio. Quando você está doente, você conversa com Deus de um jeito. Quando você está feliz, você conversa com Deus de outro jeito. E assim foi com Pedro. Se Pedro estivesse com aquele barco vazio, ele não deixava o nosso Senhor subir no barco dele e ele não escutar o nosso Senhor falando para o povo e voltar para ele. Aí aqui em Lucas 5, capítulo 5, 6, 7, Jesus faz o milagre da pesca. Era tanto peixe que eles precisaram chamar os amigos. O que eu vejo nessa passagem, eu perguntando ao Senhor? O Senhor falando comigo. Quando nós estamos por cima da carne seca, quando a gente está com dinheiro no bolso, você está dentro da tua casa, já pensou assim, que esse frio, você está dentro da tua casa, você está com o bolso cheio, tua despensa está cheia, tu tem teu trabalho, tu está com saúde, aí está um frio lascado. Hoje eu não vou na igreja não, mas por quê? Porque o teu barco está cheio. Para que você vai lá na igreja? Pô, não, hoje não, tô com frio. Mas se você tivesse com sua despensa vazia, você tivesse doente, um filho doente, um parente doente, uma pessoa com um problema no seu trabalho, podia estar caindo canivete, igual diz o mundo aí fora. Você sai de dentro da tua casa e vem parar dentro da igreja. Os irmãos, não sei se lembram, uma vez estava chovendo, eu não sei se a Rosângela estava aqui, mas o restante estava, o pastor, Silvio. Entrou uma menina com a criança no colo. Uma chuva, uma friagem, ela entrou com aquela criança ali. Ela devia estar saindo desesperada, procurando algum lugar para ela poder escutar uma palavra do Senhor. Deus fez com que ela passasse lá para chegar aqui. Só que, com certeza, quando ela voltou, ela achou o ambiente melhor. Ela nunca mais esteve aqui. Mas o barco dela estava vazio naquele momento. Por isso ela veio parar dentro da casa de Deus. Todos que dizem que não, que eu resolvo, que eu faço, eu aconteço, hoje, a pessoa estava falando sobre empoderamento feminino. E eu olhei e falei assim, no grupo, assim, é muito fácil ser empoderada. É muito fácil. Enquanto você tem saúde, você tem teu trabalho. Eu não preciso de homem. Não preciso do marido e eu não preciso do homem. E eu conversando com as meninas, eu falei assim, fica doente para ver se você não vai precisar do seu marido. Eu também tinha essa cabeça de feminismo. Eu tenho meu dinheiro, eu não preciso de marido, se marido não quiser pagar, comprar, eu compro, é meu, eu trabalho, eu tenho meu... Caí doente. O INSS suspendeu o meu salário. Com câncer, sem dinheiro, quem pagou as contas? É muito fácil a gente estar com um barco cheio, abrir a boca e falar que não precisa do seu próximo, porque a palavra de Deus diz isso, que é para a gente ajudar o nosso próximo. E a gente tem que estar sempre ajudando o nosso próximo. Então, voltando aqui, a palavra diz que Pedro foi para o mar e Jesus falou para ele, pega o seu barco e volta para o mar.
Ele falou para Jesus: nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, nem um lambari, nem a piabinha. E lá volta eles para a praia. Jesus manda ele voltar para o mar. Ele não conhecia Jesus, mas por ele estar ali arrumando a sua rede e prestando atenção como criança no que Jesus estava falando, ele diz que como era ele, Jesus estava mandando, ele ia voltar para o mar, sabendo que lá não tinha nada. Só que não tinha porque era propósito de Deus não ter nada, propósito de Jesus Cristo não ter nada, para que Pedro aceitasse Jesus no barco dele, o barco vazio. E ele voltou junto com Jesus para o mar. Chegando lá no mar, Jesus fala para ele: joga a rede. Ele foi e jogou. Mas será que ele jogou com alguma fé? Porque até então ele não sabia, não conhecia, não sabia que Jesus fazia milagre. E ele foi e jogou. Quando ele puxou a rede, diz a palavra do Senhor que veio tanto peixe, que o barco estava quase virando. Ele chamou os amigos para ajudar naquela pesca. E ele dividiu uma parte para um barco, outra parte para o outro. Você tem dividido a sua parte com um amigo que está passando necessidade? Muitas das vezes a gente não tem dividido, não. A gente tem olhado, tem vivido nossas vidas e estamos deixando o barco correr. Quantos e quantas pessoas batem na sua porta? E eu não estou falando de comida, não. Só de comida, não. Eu estou falando também de uma palavra, de um ombro amigo. Quantas pessoas estão aí perecendo com isso? E nós temos que estar ligados, porque se Deus encheu o seu barco, é para você dividir com o amigo. É para você dividir com aquele que está necessitando. Para isso, Deus deixou o seu barco cheio. O que adianta a gente ter muito? Igual as pessoas que são milionárias aí, como eu estava falando sobre a doença. Tem tanto dinheiro, mas certas doenças caem no corpo daquela pessoa, sai das entranhas dela, que o dinheiro não adianta. O que adianta ter tanto dinheiro? Poderia, igual a gente vê milhões e milhões, estava escutando meu esposo falar dos jogadores ganhando tantos milhões, tanto dinheiro. Gente, será que tanta gente ganhando tanto dinheiro não tem como chegar e ajudar ao próximo? Tanta gente passando fome, é muito dinheiro para uns e pouco para outros. E se você olhar bem, aquele que menos tem é aquele que mais ajuda. Eles falam lá, a gente ajuda tanto, isso, tá com o barco cheio, né? Aí, daqui a pouco você vê as pessoas passarem na televisão, nas redes sociais, estão passando necessidade. Gente, se Deus te deu um barco tão cheio, igual esse povo aí, artista, como é que esse povo vão parar no meio da rua? Droga, prostituição, acham que não vão envelhecer. E quem tem dinheiro acha que não envelhece, que está toda hora fazendo uma reparação disso, uma reparação daquilo. Pode reparar o que for no seu corpo externo, porque o seu corpo interno sabe quantos anos você tem por dentro. Pode fazer o que você quiser, o seu corpo interno. E a palavra do Senhor diz e mostra que nós não vamos levar nada, vamos feder igual a todo mundo, vamos para debaixo da terra, vai acabar tudo igualzinho. Quando nós nascemos, a gente ainda traz a nossa alma, o nosso espírito. Mas quando a gente morre, nem a roupa a gente leva. Até a roupa, o caixão fica, tudo fica aí. Nada, casa, carro, tudo fica. Então, por que não vai viver uma vida legal, boa, na presença do Senhor, ajudando? Olha, eu não tenho
aquele sonho de ter muito dinheiro. Porque eu sei que se eu tiver muito dinheiro, eu vou largar o dono do ouro, da prata e do bronze. Porque eu vou começar a viver a minha vida, quando eu for ver, eu estou fora da presença do Senhor. E o que me adianta ter dinheiro, ter um barco cheio e perder Jesus no meu barco? Então, a palavra do Senhor diz assim, que nós repartir com o nosso próximo. Em Lucas, capítulo 5, versículo 8 e 11, Jesus faz os milagres, ele retribui esse milagre. Ao nosso próximo. Porque o que adianta a gente ter o dinheiro? Você lembra da passagem do jovem rico? Quando ele disse que ele queria... O que ele poderia fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele vender tudo, dividir com os seus irmãos, com os próximos, e ele, por ter muito dinheiro, ele não dividiu. Ficou com pena de ajudar o próximo. Ninguém sabe o que houve com esse jovem rico, né? Mas, com certeza, a salvação ele não teve, porque ele estava ali pertinho de Jesus, juntinho. Sabia quem era Jesus. Ali Jesus já tinha feito vários milagres. E o homem viu Jesus, foi falar com Jesus. Era um rapaz, era um moço, mas deveria ser um moço não tão moço, tá? Porque se ele era rico, ou ele estava herdando do pai, dos pais, porque dele trabalhado não seria um rapazinho de seus 12, 13, 14, 15 anos. Deveria ser um jovem, seus 25, 30 anos. Então, o que eu vejo aqui? Recapitulando, Jesus vai até a praia, vê 2 barcos. Esses 2 barcos, ele sabia que um era de Pedro, que Pedro era difícil, mas ele precisava chegar em Pedro. Mas primeiro ele fez a parte dele para que Pedro abrisse o coração para entender o que ele ia fazer por Pedro lá na frente. E assim o Senhor tem feito conosco. O Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos visto e tem entrado no nosso barco. Não somos nós que procuramos Jesus, é Ele quem nos escolhe, é Ele quem fala conosco, é Ele que providencia tudo. Jesus pediu para entrar no barco de Pedro. Jesus tem pedido para entrar no coração de muito, tem batido e a porta ainda não tem se aberto. Mas as pessoas ainda não acreditam na volta de Jesus. Mas Jesus vai voltar, ele está dando o sinal dele. E ele tem batido nas portas. Ele tem te chamado. Ele tem falado, vamos fazer a obra, porque ele veio procurar os primeiros discípulos. Os primeiros discípulos, quem foi? Pedro, João e Tiago. Se eu não me engano, acho que tinha mais um junto com Pedro. Não lembro, não lembro certo, mas eu sei que foi Pedro, João e Tiago. Jesus foi logo naquele que não conhecia a palavra, porque o pessoal da sinagoga, não é? Os que estudavam, eles passavam uma coisa, mas viviam outra. Eles falavam de Deus, mas eles não viviam o que Deus mandava, tanto que Jesus teve que debater com eles, né? Porque eles achavam que eles eram os caras. Então, o que Jesus fez? Começou lá nos pescadores. Ele começou a ensinar os pescadores. E os pescadores tiveram a experiência do Senhor de viver, nem era de aprender na palavra, não. Eles viveram aquilo ali. Teve um episódio em 2019, eu estudei aqui nesse CIEP, o EJA. Então, era todo mundo já cascudo já. E a professora falava que gostava de dar aula para os cascudos,
Porque nós, na história de vida, a história do que estava ali naquele livro que ela nos ensinava, nós vivemos, nós vivenciamos. Lá no livro, ela estava vendo, mas ela não viveu. E a gente falava, contava para ela o que realmente tinha acontecido. Que o que estava naquele livro não era o que que aconteceu, não. Aí ela falava que gostava de ter aula com a gente, que ela chamava a gente de dinossauro. Eu gosto de estudar com os dinossauros, porque nós vivemos aquilo ali. Nós vivemos. O que está ali naquele livro que ela estava ensinando a gente é o que a pessoa escreveu. Mas ela perguntava para a gente. E a gente falava para ela, não foi assim, mas não foi tanto assim. Foi desse jeito e desse jeito. Então, esses pescadores, eles aprenderam. Gente, é muito bom você vir aprendendo com quem já tem experiência. Porque é muito difícil você bater no local e você ser envergonhado. Principalmente na palavra. Olha, eu já vi pessoas passar vergonha. Um pastor, que foi meu pastor antigo, né, da onde eu saí, ele falava sempre para a gente assim, povo, estuda, porque testemunho de Jeová bate na tua porta, se você não estiver preparado, eles te botam no bolso. Aí eu falava assim, eu que não quero atender testemunho de Jeová. Tanto que a maioria dos crentes correm. Crente não gosta de conversar com testemunho de Jeová. Mas por quê? Porque eles são chatos? Não, porque vai ser confrontado na palavra e a pessoa não tá preparada. Então, aqui eles foram os primeiros discípulos, pessoas simples, igreja simples, nós somos simples. Se você sair por aí, tem igrejas enormes, cheia, inchada, não cheia. Porque se você fizer uma pergunta dentro da palavra de Deus, não sabe, não conhece, nunca viu, não entende. Porque entende vendo de filme, de novela. Mas se você vier dentro da palavra, a pessoa não sabe. Eu estou falando por experiência. Eu via isso. Confronto de irmãos que não sabiam nada. Pessoas levantadas dentro das igrejas. E que fala, mente. Chegar na igreja, qual o seu cargo? Eu sou irmã, tu não tem um cargo eclesiástico? Não. Diaconisas, diáconos, com medo de vir aqui na frente falar. Por quê? Com medo de ser confrontado dentro da palavra. Porque vai falar besteira e depois as pessoas vão falar, aquilo que você pregou nunca vi na palavra de Deus, não. E se vi alguma coisa, não foi assim que aconteceu, não. Então, para nós vir já dos primeiros discípulos, nós somos aqui na igreja, nós somos os primeiros discípulos daqui de dentro. E eu espero em Deus que sejamos como Pedro, como Tiago, como o apóstolo João, que a gente possa aprender e poder levar aí fora a palavra de Deus, porque ele veio procurar dentro de igrejas simples, pessoas simples, para falar do amor dele. Ele não foi lá nas escolas de faculdade. Vamos fazer uma teologia, igual eu falo com o pastor que eu tenho vontade de fazer teologia. Só que eu acho que eu não tenho capacidade de fazer uma faculdade. Eu acho que a mente não... É o segundo pastor que me fala isso comigo. Mas a gente precisa aprender. A gente precisa ser como os primeiros. Eles tiveram o melhor professor de teologia. Porque eles viveram na carne. Eles viveram pessoalmente junto com Jesus. E que nós possamos viver para Cristo, ele trazer Jesus para o nosso barco que ainda está vazio. A gente pode olhar que nosso barco ainda está vazio, mas eu creio em Deus que essa nossa pesca realmente
como primeiros discípulos, nossa pesca será maravilhosa. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.